na frente da televisão, assistindo o jogo e vendo a Espanha ser campeã mundial. Foi 1-0. Então, nós estaríamos felizes, né? Porque a maioria de Cafelândia é assim, é espanhol em cima e Saúva embaixo. Por isso que não vai para frente. Então, e hoje nós temos a alegria de ter o Álvaro 1-0. Acabou. E o Álvaro de Piracicaba, né? Então é uma alegria muito grande e todo conhecimento é importante. Após a palestra, ele tem alguns livros ali expostos. Quem quiser adquirir, por favor, seja bem-vindo. A casa é sua. Que a paz, a serenidade, a harmonia estejam conosco. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Não conhecia a Cafelândia, mas já estou apaixonado por ela, pela beleza de vocês e desse centro espírita tão bonito, tão bem organizado. Eu costumo dizer que eu estou já com 48 anos de trabalho no movimento espírita e mais dois completam 50 anos. Mas eu ouvi dizer, se o espírita aposentar, ele desencarna, né? Então eu não vou aposentar, não, vou continuar trabalhando. Então o tema, Jesus e a parábola dos talentos. Eu gosto muito de recordar o mestre, ele nos inspira, os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita revigora a nossa vontade de sermos pessoas melhores e aceitar certas coisas que nós não podemos mudar, a resignação, e ter energia suficiente para buscar superar aqueles obstáculos inerentes ao nosso processo evolutivo. Só para me apresentar a vocês, aqui são meus 4 filhos, Vinícius, o Vitor, a Lara e a Maritza, e aí estão com o último livro que eu tinha lançado, era de presente. A minha esposa Maria Cristina, são 7 netos, na verdade eu tenho mais 2, eu com 9 netos. Então a família é uma escola e eu sou muito grato à família que Deus me permitiu. E é uma escola que a gente aprende muito, eu tenho aprendido bastante com a minha família, né? Eu estimulo muito essa estrutura familiar, é o nosso próximo mais próximo. Se nós não tivermos caridade com a nossa família, vamos ter com quem, né? Dos livros, esses 4 livros que nós já publicamos, eles estão com preço promocional, eu sei que não é barato, mas é que o papel importado é caro, assim mesmo, é coisa da editora, eu não estou ganhando nada, foi tudo doado para os centros espíritas, e eu peguei esses livros lá no centro espírita. Achei. Eu peguei esses livros lá na livraria espírita, para ajudar eles, né? E aqui pode pagar por Pix ou com espécie. Eu uso o sistema de perguntas e respostas. Eu peguei só alguns exemplos. Esse livro aqui, por exemplo, Reflexões Evangélicas, ele aborda temas doutrinários, Bíblia, Palavra de Deus, Arca de Noé, porque ao longo dos estudos a gente observa que nem sempre as perguntas estão bem esclarecidas. Por exemplo, se nós visitarmos o museu que inaugurou agora lá no Cairo, muita propaganda, dizem que é um museu maravilhoso. E se nós formos perguntar a um estudioso lá do museu, um arqueologista, sobre Moisés, ele vai dizer que Moisés nunca existiu. E ele vai falar isso com bases científicas. Só que ele está equivocado. Moisés existiu. É porque, para eles, a data que nós damos para Moisés é 1200 anos de Cristo.
E na verdade Moisés esteve antes disso, 1500 anos antes de Cristo. E por que eu digo isso? Hoje as pesquisas mostram que Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos hebreus, é uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 12 mil anos. Jericó foi destruída no ano 1450 a.C. Se você colocar os 40 anos no deserto, vai bater com 1500 a.C. aproximadamente, quando Moisés deixou lá o Egito. Por coincidência não, foi nessa época, 1500 a.C., que explodiu o vulcão lá na ilha de Santorini, que provocou uma catástrofe ecológica e que deu origem a todas as pragas do Egito. Então eu vou explicar essa questão das pragas, a questão de Moisés, pontos como esse eu vou abordar nesse livro com referências bibliográficas. Esse outro livro aqui, ele segue igual os outros três, são assuntos mais relacionados com as coisas de hoje, mal de Alzheimer, doença física de nascença, limitação dos filhos, sono eterno, juízo final, vários pontos de obsessão que eu vou explicar com revisão de literatura também. Então esses 4 livros são disponíveis lá, se alguém quiser adquirir, eu posso fotografar independentemente. Então, perguntar aos jovens, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, o que elas querem para ser felizes, né? Então, o ser humano hoje, no mundo nosso, está muito pensando que ficar rico é a forma de ser feliz, trazer felicidade. A riqueza traz a felicidade, porque vai trazer conforto. Então, quem ganhar muito dinheiro vai ser feliz. Então, você vai na época que está acumulado, filas enormes, que as pessoas querem que isso ganha e acham que com isso vai comprar felicidade. Então, na Universidade Americana de Harvard, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa. A americana é muito interessante. Uma pesquisa que durou muito tempo. E eles perguntaram primeiro aos jovens o que eles queriam. 80% dos jovens diziam que queriam ficar rico. E tinha uma parte desses jovens que não queria ficar só rico, não, queria ficar rico e famoso. Porque ficar rico e famoso era sinônimo de felicidade. Então tinha que ser rico e famoso para ser feliz. Essa era a ideia dos jovens. Então esse projeto Harvard, ele durante 75 anos estudou 2 grupos de jovens. Jovens que vieram num bairro rico e jovens que vieram da classe rica e da classe pobre. Então era 350 para cada lado, né? E durante 75 anos eles foram estudando como é que eram esses jovens, tá? Desde a parte médica, tomografia, exame de sangue, psicólogo, psiquiatra estudando, como é que era a vida deles, desde que eles jovens se formaram, estudaram, trabalharam, como é que eles se comportaram? Qual a conclusão que chegou? O fato da família ser rica ou pobre não teve tanto impacto na questão social desses jovens. Por quê? Alguns vieram numa condição muito humilde e conseguiram subir todos os degraus sociais, estudaram, se esforçaram, trabalharam. Outros vieram de família rica, mas eles não souberam usar a educação que tiveram, as oportunidades, e foram no caminho inverso, se precipitaram e no final da vida eram pessoas com dificuldades financeiras, com problemas de saúde, tudo isso aí. Então, eles concluíram, os cientistas, que o que realmente teve impacto foram as decisões sobre o rumo que tomaram. Então, a gente todo dia tem que tomar uma decisão desde a hora que levanta. O Espiritismo fala da lei de ação e reação, né? Semeadura livre, a colheita obrigatória. A todo instante eu estou mudando o meu carro, as decisões que eu tomo. Então, as decisões que nós tomamos que têm impacto em nossa vida, muito mais do que a pessoa ter nascido rica ou pobre ou ter ganho uma fortuna. Qual o resumo do projeto Harvard? A razão para nos mantermos mais felizes e saudáveis não está nas riquezas materiais, mas nos relacionamentos que cultivamos ao longo da vida. Então, isso é uma pesquisa científica, não é uma questão religiosa, comprovado cientificamente isso aí, que é muito bom, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, é bom que tenha base científica e comprova o que a gente já fala.
Então, os relacionamentos. Eles verificaram também que as pessoas que tinham um bom relacionamento, marido e mulher, que tinham um bom relacionamento, quando a gente fala relacionamento saudável, nós somos almas ainda imperfeitas. O casal pode ter seus problemas, seus conflitos, suas dificuldades, mas consegue se reatar. Tem aquela discussãozinha, depois faz as pazes e fica tudo bem de novo. Então vão levando a vida com uma certa relativa harmonia. Então esses casais, quando ficavam doentes com mais idade, eles tinham mais resistência para as doenças. Ao passo que os outros que viviam mal, eles tinham muita dificuldade. Então Jesus, na sua época, ele reservou 3 parábolas e uma advertência sobre apego excessivo aos bens materiais. Porque é isso que nos atrai. Já era um problema naquela época, continua até hoje. Essa atração pelas coisas materiais. A pessoa fica hipnotizada pelas coisas materiais, quer mais e mais. Eu conheço, assim, a gente vai vendo nos jornais, pessoas bilionárias que têm assim, uma fortuna, que nem se vivesse 10 mil anos ia gastar o dinheiro, mas continua obcecado e querendo ganhar mais. Parece que é uma doença, uma enfermidade isso aí. Então, Jesus advertiu 3 parábolas e uma advertência. Parábola 1, ele fala do rico e Lázaro. Lázaro é um mendigo que acaba mendigando o rico não dava nada, dava só migalhas. E depois, quando os dois desencarnam, o Lázaro vai para um plano superior e o rico, egoísta e mau, vai ficar numa região de sofrimento. Então está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Jesus fala também do homem insensato, também do Evangelho de Lucas. O homem que acumulou muitos bens para descansar, desfrutar, mas naquela mesma noite ele ia desencarnar. Não adiantou nós juntar tanta riqueza para depois ir embora e largar tudo para os seus herdeiros. Quer dizer, em vez de usar a riqueza para um fim de aprendizado, desenvolver seu intelecto, ou fim de caridade, não. Ficou só acumulando e guardando. E não usou nada disso aí. Quer dizer, vai sofrer por causa disso. E o terceiro parábola foi esse encontro que Jesus tem com um jovem. É um jovem muito virtuoso. Ele encontra Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não vai enganar ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Então, mestre, eu faço isso tudo desde a minha adolescência. Então já era um jovem com muitas virtudes, que qualquer pai ficaria satisfeito com a pessoa assim, um filho assim tão dedicado, né? Mas Jesus olhava mais longe. Ele viu o potencial daquele jovem. Tudo bem, você já subiu alguns degraus. Mas Jesus fala para ele: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, o jovem ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Porque Jesus viu que ele, embora fosse virtuoso, mas faltava ali um desapego. Faltava uma coisa importante, o desapego às coisas materiais que ele não tinha. Aí Jesus então conta essa, que é mais fácil, uma corda, no caso do pelo de cabelo, passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, que a riqueza é muito difícil. Mas Jesus não condenou a riqueza, ele disse que a riqueza é uma prova difícil. Gente, observar o seguinte: o nosso mestre falou que a riqueza é uma prova difícil. Alguém aqui nós vai dizer que a riqueza é uma coisa fácil, é uma prova fácil? Jesus disse que não é. Vamos contestar Jesus? Então, quando alguém fala que quer ficar rico, você tem certeza que você quer ficar rico? Quer passar por essa prova da riqueza? Você tem certeza disso? Porque é uma prova difícil. Vamos tentar explorar isso aqui. E Jesus ensina mais sobre a riqueza. Ele fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, os ladrões não minam. Quer dizer, o verdadeiro tesouro não pode ser roubado, são as virtudes.
Porque eventualmente nós vamos voltar para o mundo espiritual. Ninguém vai levar nada no aspecto material. Não sabemos nem se vamos reencarnar no Brasil. Daqui a pouco vamos reencarnar na China, no Japão, na Europa, na África, em outro lugar completamente diferente. E está querendo acumular coisas materiais. A nossa família terrena hoje, a nossa família, nossa parentela humana, não necessariamente será mesmo na próxima encarnação. Serão com espírito que nós temos algum tipo de compromisso, alguma reparação, alguma prova que nós temos que passar, que nós vamos reencontrar outra vez. Então, nesse livro aqui, ó, Boa Nova, capítulo 23, esse livro Boa Nova, para quem não conhece, quando perguntaram ao Chico Xavier qual o livro que ele mais gostava, Chico falou, esse livro, Boa Nova. Eu particularmente adoro esse livro, porque ele conta os diálogos de Jesus com os discípulos, muito bonito. Nesse capítulo 23, o Espírito Bédio Campos diz o seguinte: a condenação das riquezas se firmaram no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes Jesus foi obrigado a intervir de maneira porteira, contenda e injustificável. Tinha muita picuinha entre os discípulos. Vamos lembrar que almas ainda eram almas de espíritos elevados, mas almas em evolução. De vez em quando, Tadeu parecia que impor aos discípulos as pregações do lar encaminhou todos os bens aos necessitados, que ninguém devia possuir mais que uma camisa. Você imagina, nós não pode ter nada, só pode ter uma roupa, uma muda de roupa, tem que dar tudo. Porque estavam pegando os ensinamentos de Jesus ao pé da letra. Não pode ter nada, riqueza é ruim. Quer dizer, ele ainda não tinha entendido a essência da mensagem de Jesus. O que mais me chama a atenção, sinceramente, depois que eu estudei esse assunto, foi como é que Jesus teve paciência para aguardar já o término do seu messianato para explicar melhor isso para os discípulos. Vamos lembrar que Jesus, com 12 anos de idade, como lembrado, ele foi do templo levado pelos pais, que era um costume judaico. E José e Maria, era um grupo grande que ia para Galiléia, do norte de Israel, foi lá em Jerusalém, que fica na Judéia, vários dias de caminhada, era um grupo grande. E quando saíram, eles acharam que Jesus, menino, estava com outra família. E descobriram que Jesus não estava, aí voltaram. Quando Maria e José voltaram para o templo para pegar Jesus, encontraram ele no meio dos doutores da lei. E dando aula para os doutores. Maria ficou, nossa, maravilhada com o filho dela, claro, mãe, aquele filho com aquela inteligência luminosa. Voltaram para Galiléia. E ela já falou com José: olha, vamos levar o Jesus para fazer, ele vai estudar, ele vai ser um doutor da lei, vai ser um rabino, poderoso, grande. E Jesus não falou nada. No outro dia de manhã ele falou: papai, falou com José, você me ensina os seus ofícios? Aí Maria ficou quieta e José ensinou ele a ser carpinteiro. Então, aos 12 anos, Jesus começou a trabalhar com carpinteiro, pequenininho, e trabalhou até o messianato dele. No ano 30 da era cristã, então Jesus ficou 20 anos quase trabalhando com carpinteiro. Aí ele sentiu que era o momento de começar o seu messianato. Ele vai ficar 3 anos divulgando a sua boa nova, 2 anos, mais de 2 anos e meio na Galiléia, e depois, quando ele conclui, ele vai para a Judéia. Aqui eu gosto muito desse Provérbios, que diz o seguinte: a ação edificante no momento correto, como maçãs de ouro em bandeja de prata, é a palavra dita a seu tempo. Olha que interessante, Jesus vai explicar um pouco da riqueza para os discípulos. Ficou 2 anos e meio com eles lá na Galiléia e não explicou o fundamental da questão da riqueza. Ele deixou para o final. Olha a paciência de aguardar para ver a hora certa de falar para os discípulos, explicar melhor. Então, essa paciência que Jesus teve, não só de aguardar, trabalhando como carpinteiro para iniciar o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, 20 anos. Essa paciência que ele teve de aguardar 2 anos e meio para explicar melhor aos discípulos sobre a questão da riqueza, é para nós pensarmos, que muitas vezes nós sabemos das coisas, e particularmente em família queremos falar, mas vamos tentar ponderar
qual o momento melhor para fazer essa colocação? Porque a palavra oportuna, no momento correto, é maçã de ouro em bandeja de prata, como diz o provérbio. Então Jesus, em setembro do ano 32, ele termina o messianato lá na Boa Nova e vai para Judéios, lá para o sul. Israel estava aqui, vai lá para o sul de Israel. Ele não volta mais para Galileia. Ali vai ficar até o seu martírio, tá? Em setembro do ano 32. E em abril de 33 ele seria martirizado. E ele vai entrar em Jericó. Ele desce pelo vale do rio Jordão, antes de ir para Jerusalém. Ele para em Jericó, que ele diz: eu tenho um encontro importante. Ele vai encontrar com uma pessoa que ele vai ter que encontrar. Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos, odiado pelos judeus. O coletor de impostos era um trabalho, era uma concessão. Quando as concessionárias de estrada, os romanos vendiam essa concessão. Então a pessoa trabalhava para os romanos, coletava os impostos, tirava uma parte, um percentual que ele tinha direito, e o restante ele pegava com o pé. Mas era um trabalho, era como se fosse um funcionário público. Mas os judeus odiavam pagar esse imposto, então viam e fazia isso como um pecador. E Jesus vai lá conversar com Zaqueu. Zaqueu era triste porque tinha uma esposa fútil, um filho perdulário, então ele não era feliz. Ele sentiu um vazio. Apesar de rico, ele tinha os amigos que iam lá visitá-lo, mas aproveitavam da riqueza dele. Mas ele era um homem bom. Ele tinha várias fazendas, dava emprego a muita gente que precisava trabalhar. Muita gente que era perseguida pelos romanos buscava Zaqueu abrigava na fazenda e dava um emprego para ele, um lugar para morar, um lugar para trabalhar. Ao saber que Jesus estava vindo, Zaqueu desejou ardentemente encontrar Jesus. Porque Jesus estava em encontro de Zaqueu e Zaqueu queria encontrar com Jesus. Mas Zaqueu era baixinho. Então, quando Jesus entra na cidade, a multidão toda em volta de Jesus, Zaqueu nunca conseguiu chegar perto de Jesus. Mas ele é muito inteligente. Ele viu que a multidão estava caminhando para a praça, então ele dá uma volta, corre na frente, e tem um sicômoro, com a figueira brava, ele sobe em cima do galho da árvore para ver Jesus. Jesus vai então, com a multidão toda em volta dele, e quando chega lá, ele diz: identifica Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu toda a pressa e recebeu com alegria. Gente, um judeu, ele não fica na casa que chama do gentio, ou não judeu ou do pecador, que ele diz que se contamina. De jeito nenhum. Quando Jesus disse que ele ficar na casa de Zaqueu, para os judeus foi um escândalo, até para os discípulos. Simão Pedro: como justificar tudo isso? Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Olha, Pedro, que tinha casa em Cafarnaum, onde Jesus se abrigava. Jesus não tinha casa. Quando Jesus ficava em Cafarnaum, ficava na casa de Pedro. Pedro era um mini empresário de uns barcos de pesca, que tinha uma casa boa. E o povo então comentando. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ir hospedar-se na casa de um homem pecador? Entretanto, Zaqueu pôs na presença do Senhor e disse-lhe: Senhor, eu estou a dar aos pobres a metade dos meus bens, e naquilo que tiver defraudado alguém, pagarei para o obrigado. Segundo o Êxodo, que está na lei, na Torá judaica, a restituição quádrupla pode dever ser feita em caso de roubo, mas simples fraude à lei mandava restituir 20%. Então Zaqueu foi a lei. Mas na verdade eu não creio que Zaqueu tirou dinheiro de ninguém. E Jesus disse: hoje entrou a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Jesus usava aquele momento, embora soubesse que Zaqueu não fosse a pessoa má, para deixar um exemplo para as pessoas de transformação moral. Ele usava aquele momento como um exemplo. Mas os discípulos ainda estavam assim. Filipe e Simão Pedro não conseguiam ocultar as suas deduções desagradáveis. Estranhava que Jesus estivesse escolhido se hospedar na casa de um pecador. Questionava a justiça de Jesus associada a tão mal visto por todos. Guardavam juízos duros em seus corações e compreendiam o amor e a missão do Mestre. 2 anos e meio não tinha entendido a essência da mensagem de Jesus.
Por isso que a gente vai estudando a doutrina espírita, às vezes a gente acha que já sabe muita coisa, mas a gente lê, mas na verdade ainda tem muita coisa para absorver na sua essência. Só o tempo, a vivência, revendo aquela leitura, para a gente conseguir realmente assimilar. E eles diziam: por que tamanha aprovação de um risco mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho. Então, essa era a visão que eles tinham, que a riqueza era condenada pelo Evangelho. Eles não tinham entendido. Foi então que Jesus, com todos reunidos, contou a famosa parábola dos talentos. Só para explicar, um talento equivale a 30 gramas de prata, que é equivalente a 6.000 denários. Um denário representava o pagamento de um dia de trabalho do trabalhador. Então, um talento era muito dinheiro. Então, vai dizer que um fazendeiro vai viajar e vai dar 5 talentos para um, 3 para o outro, 1 para o outro. E depois de um tempo ele volta. E quando volta, quem recebeu 5 tinha 10, conseguiu trabalhar e multiplicar. Quem recebeu 3 tinha 6. E o que tinha 1, escondeu, guardou, não multiplicou. Aí na parábola Jesus diz, então, para o senhor que deu esse dinheiro, agradecer aos 2 trabalhadores que multiplicaram o dinheiro, e esse preguiçoso ia ser punido. Então essa é a essência da parábola. Quando ele arremata essa parábola, ele diz o seguinte: pois aqui tem mais e mais será dado em grande quantidade, que não tem, até que ele será tirado. Na verdade, o Espiritismo explica, não é que Deus vai tirar alguma coisa de alguém, é que quem não tem nada, não tem conhecimento, vai acabar errando, só vai se complicar mais a sua vida. Aí Jesus se vira, então, depois de contar essa parábola, se vira para os discípulos e diz: isso que é importante, amigos de todos os que repartiram os seus bens com os pobres, mas bem-aventurado também os que consagrarem as suas possibilidades no movimento da vida. Sente que o mundo é um grande necessitado, e sabe assim servir a Deus com as suas riquezas que lhe foram confiadas. Jesus, então, pousando eternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus olhos divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom. Ou seja, Zaqueu era um homem rico, mas usava a riqueza dele para o bem. Porque a riqueza ela é neutra, ela não é boa, nem é ruim, depende do emprego que você dá para esse dinheiro. O dinheiro pode servir para construir um hospital, construir uma creche, alimentar pessoas, pagar a cirurgia de alguém, mas pode ser usado também para coisas erradas. Por que Jesus foi ao encontro de Zaqueu? Pelas virtudes dele: solidariedade com a dor humana, espírito de justiça, humildade, exemplo de superação da prova da riqueza, caridade e amor para o próximo. O mestre conseguiu então diferenciar aqueles que fazem um bom uso da riqueza daqueles que fazem um uso indevido. Os bens materiais são neutros, tanto pode ser ferramenta útil na caridade, como elemento de perdição para os que se perdem nos vícios. E essa versão à riqueza no passado, até hoje também, tem pessoas que acham que tem que se isolar do mundo quando você for corrompido, mas se isolar do mundo não produz nada de bom. O que adianta fugir dos desafios? É uma verdadeira transformação do coração da pessoa. Na visão espírita, nós temos que vivenciar as experiências para evoluir, desenvolver as virtudes, os nossos talentos, progredir, aprendendo, evoluindo, para poder subir a escalada evolutiva. No planeta Terra, é um planeta de provas e expiação, mas aqui nós temos inúmeras oportunidades de aprender e sermos pessoas melhores. Então, a ambição é uma característica inerente ao ser humano. A ambição não é problema. Por ambição, o homem saiu das cavernas e chegou onde chegou. Agora, a ambição sem moral, sem ética, sem honestidade, aí é ruim. Você querer ganhar de qualquer maneira, prejudicando alguém. Esse é o problema. Então, o problema é o excesso, prejudicar as pessoas para atingir os seus objetivos. Aí vem aquela pergunta: o que é mais difícil, a prova da riqueza ou a prova da pobreza? Olha, Jesus não disse que a pobreza é fácil, nem nada disse isso. E se alguém dizer isso, não é verdade. A pobreza é uma prova muito difícil. Aí, o problema da riqueza é a facilidade com que a pessoa cai. A
pessoa fraquejar. Esse é o problema. As duas são muito difíceis, mas a pessoa pobre não pode fazer tanto excesso como a pessoa rica. Esse é o problema. Então, a riqueza, segundo Allan Kardec, é um teste muito arriscado, mais perigoso do que a miséria. Por isso que Jesus falou, quando fala aquela parábola do camelo, que ele é difícil. As tentações que proporcionam o fascínio que exerce o estímulo supremo ao orgulho, ao egoísmo e à vida sensual. Esse é o problema da riqueza. Eu mesmo conheci várias pessoas que tinham a vida direitinha, casados, com filhos, de repente começou a fazer uns negócios paralelos, começou a ganhar muito dinheiro, já acabou o casamento, já começou a fazer um monte de bobagem. Então, assim, nem todo mundo tem estrutura para ter dinheiro. Diz Kardec, a riqueza é o vínculo mais poderoso que liga o homem à terra e desvia os pensamentos dos céus. Produz tamanha mudança de comportamento que muitas vezes aquele que vai da miséria à fortuna esquece rapidamente a sua primeira posição, esquece os que partilharam, os que ajudaram e tornaram insensível. Eu mesmo tive vários colegas que eram mais idade do que eu, avançaram mais cedo na vida, se formaram, arrumaram bons empregos, e gente que tinha uma boa amizade, 10 anos, depois não me cumprimentava mais, porque estava no nível social. E eu fiquei assim, não é possível. É assim, como é que a pessoa não tem uma base moral, uma base ética? Claro que não tinha nenhuma estrutura evangélica nem religiosa. Então, a riqueza pode dificultar a jornada, mas se for bem utilizada, serve como meio de progresso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até uma pessoa, um espírito, como eu vi, por exemplo, Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia, um débito gigantesco, ele prejudicou milhares de pessoas. Milhares. Se ele falar para Jesus, olha, eu vou encarnar lá em Cafelândia, e vou trabalhar lá na lojinha, lá vendendo sapato. Jesus falou, meu amigo, você vai trabalhar vendendo sapato, você vai casar, vai ter sua esposa, seus filhos, beleza. Mas você tem débito com milhares de pessoas. Vender sapato na Cafelândia não vai ficar muito não. Você vai ser um empresário na Cafelândia. Você vai ter uma fazenda gigantesca. Vai dar emprego para 3.000 pessoas. Para você poder saldar os seus débitos. Então, a riqueza ela serve para nos ajudar, quando tem um débito muito grande, saldar os. Agora, se vai chegar aqui e vai saldar os seus débitos, vai se afundar mais ainda, aí já é outra história. E muita gente vai se complicar. Já estava mal, vai ficar pior ainda. Então, grato pela atenção de vocês, espero que tenham entendido a parábola dos talentos. Vamos saber que todos os talentos significam também as nossas virtudes, nossa inteligência, a nossa oportunidade de agir em prol das pessoas na sociedade. Tudo são talentos que Deus nos concedeu. Jesus não colocou as questões materiais para servir de exemplo, mas talento não é só riqueza. Talento é toda oportunidade de posição social, cargo, inteligência, habilidade de se comunicar. Então, tudo são talentos. Podemos utilizar os nossos talentos em prol de colaborar com a sociedade. Muito obrigado.